Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre classificação de cirurgia, tá? Na nossa aula de ontem, nós abordamos basicamente todo o processo operatório, de pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. O que vocês deveriam, como técnicos em enfermagem, fazer em cada uma dessas etapas do processo cirúrgico, tá? Hoje nós vamos classificar esses procedimentos que são realizados no centro cirúrgico, essas cirurgias. Existem alguns critérios de classificação, tá? Eu vou mostrar para vocês os critérios de classificação, como eu classifico e também os tempos cirúrgicos. Toda cirurgia também é dividida em tempos específicos que vocês sempre têm que estar em mente, principalmente para quem for trabalhar como instrumentador cirúrgico ou quem estiver exercendo a função de circulante na sala operatória, tá? Então vocês também têm que conhecer bem direitinho os 3 tempos operatórios. E depois um cuidado básico com a ferida operatória. Nós temos que fazer um curativo no ferimento que foi feito, do corte cirúrgico. Então eu coloquei para vocês também os materiais e o passo a passo de se fazer um curativo de uma ferida operatória, que é diferente daquele curativo que vocês aprenderam em técnicas básicas, tá? Mas nós também vamos revisar isso na nossa aula prática. Então não se preocupe caso vocês não lembrem. Meninas, a classificação da cirurgia, das cirurgias em si, pode ser realizada de várias maneiras, tá? O primeiro tipo de cirurgia que eu coloquei aqui para vocês, senhores, é a cirurgia diagnóstica. Cirurgia diagnóstica, senhores, é quando eu não vou resolver um problema. Eu realizo, o médico cirurgião vai realizar o procedimento cirúrgico para ajudar ele a esclarecer uma doença. Por exemplo, ele sabe mais ou menos o que é e ele quer confirmar. Em alguns casos, para a gente confirmar alguns tipos de patologia, nós temos que retirar amostras de tecido, que nós chamamos de biópsia. Então, para retirar uma amostra de tecido para realizar uma biópsia, eu realizo uma cirurgia diagnóstica. Então, eu não vou corrigir aqui nenhum problema. Eu não vou curar o meu paciente de nenhum tipo de patologia. Eu vou apenas coletar material para me fechar o diagnóstico, tá? E essa biópsia, a coleta de material, pode ser feita, por exemplo, por vídeo. Eu coleto apenas eu coloco os trocantes com as câmeras, que nós discutimos cirurgias por vídeos em outras disciplinas, tá? Em clínica médica, em nefrologia, eu mostrei para vocês várias cirurgias por vídeo. E também pode ser pela técnica convencional, que seria a laparotomia. Por exemplo, o paciente está com uma patologia e ninguém sabe o que é. Então, o último recurso do médico desse paciente é abrir ele para procurar, olhar, ver qual é o problema e qual que é esse problema. Ou para coletar a amostra para fazer a biópsia. Isso nós chamamos de cirurgia diagnóstica, apenas para auxiliar o diagnóstico final. Além disso, nós vamos ter o que nós chamamos de cirurgia curativa, tá? A cirurgia curativa, sim, o médico vai realizar para resolver o problema de saúde do meu paciente. Por exemplo, se ele está com apendicite, uma inflamação no apêndice, então ele vai ter que retirar esse apêndice, então já vai curar ele da apendicite. O processo de remoção do apêndice vermiforme nós chamamos de apendicectomia, tá? Senhores, em tumores, por exemplo, pessoas que têm câncer, vocês lembram que vocês estudaram em oncologia? Vocês estudaram oncologia? Fizeram a disciplina de oncologia? Eu não. Sim. Eu não fiz. Fiz tanta. Eu ministrei tanta disciplina que eu não lembro se foi com vocês que eu ministrei oncologia, mas eu acho que foi para as primeiras turmas, a 44 e a 45. Tá? Quando o médico vai fazer uma cirurgia oncológica, ele vai retirar um tumor com uma margem de segurança, tá? Então ele quer curar o paciente do câncer. Então eu também considero cirurgias oncológicas como cirurgias curativas, se de fato causar a cura desse câncer. Por exemplo, a mulher está com um linfoma de mama, ela está com câncer de mama. Pode ser realizado um procedimento cirúrgico que nós chamamos de mastectomia, a retirada dessa mama. Por consequência, retira o pulmão e já cura essa mulher
desse câncer de mama. Então, isso eu vou classificar como cirurgia curativa. Diagnóstico apenas para auxiliar o diagnóstico ou procurar a causa da doença, e curativa para, de fato, resolver o problema de saúde do nosso paciente. Nós temos um outro tipo de cirurgia que nós chamamos de cirurgia reparadora. Gente, o que é uma cirurgia reparadora? É quando eu vou reconstituir de maneira artificial uma parte que foi lesada por algum trauma. Por exemplo, foi cortado parte do intestino porque estava com presença de tumor. Então o médico vai fazer o ligamento das partes desse intestino. Vai recuperar tudo aquilo que foi tirado. Só um minuto. Isso nós chamamos de cirurgia reparadora, quando eu reparo um dano que já foi feito. Tá? Eu tiro uma parte e tento reconstituir aquela parte que foi retirada. Em alguns casos, na cirurgia reparadora, eu posso utilizar o que nós chamamos de cirurgia reconstrutiva ou cirurgia cosmética, que é as famosas cirurgias plásticas, tá? Onde eu vou reconstruir uma parte do corpo do meu paciente. Pode ser devido a uma patologia, por exemplo, a mulher fez a retirada das mamas, mastectomia, então ela vai reconstruir essa mama com uma prótese. Então é apenas para voltar à funcionalidade. Eu reconstruí aquilo que foi retirado. Mas, por exemplo, ela só quer colocar a prótese na mama para aumentar o tamanho dos seios. Eu vou chamar de uma cirurgia reconstrutiva do tipo cosmética ou estética, tá? Isso que seria a cirurgia reconstrutiva. Eu tenho a cirurgia paliativa. Gente, cuidado paliativo é para aqueles pacientes que eles são doentes, geralmente é uma doença cronificada, onde eu não posso fazer mais absolutamente nada por ele. Não que eu não faça nada, gente, mas é que eu não tenho chances de cura dessa doença, tá? Então eu vou cuidar e vou tratar para que os últimos dias de vida do nosso paciente sejam agradáveis e que ele não sinta dor. Nesses casos, gente, pode ser realizado alguns procedimentos cirúrgicos, que nós chamamos de cirurgia paliativa. É quando eu tento evitar que o meu paciente sinta dor. Por exemplo, eu posso fazer uma colocação de uma sonda por via cirúrgica para que o meu paciente se alimente. Então eu já proporciono uma qualidade de vida maior para ele, porém eu não vou curar a doença dele, porque paciente crônico ele não tem perspectiva de cura da patologia, tá? Então paliativo é apenas para dar uma qualidade de vida para esses pacientes que já estão em estado de terminalidade, tá? Já estão no final da vida. Agora nós temos uma classificação cirúrgica de todos esses procedimentos cirúrgicos quanto ao grau de urgência. Basicamente é o quão rápido eu vou ter que realizar esse procedimento cirúrgico. Eu vou ter dentro do grau de urgência o primeiro grupo que nós chamamos de cirurgias de emergência, onde a atenção tem que ser imediata, porque o paciente ele corre risco de vida. Então, deu entrada, já vai direto para o centro cirúrgico. Por exemplo, o paciente teve um TCE, um traumatismo crânioencefálico, ele vai direto para o centro cirúrgico fazer a correção desse TCE. O paciente teve, por exemplo, uma hemorragia interna muito grave. Vocês sabem que uma hemorragia interna é uma complicação que pode fazer com que o paciente venha a óbito muito fácil. Então, o que nós fazemos? O paciente entra no hospital com essa hemorragia interna e ele vai direto para o centro cirúrgico fazer a cirurgia para estancar essa hemorragia, tá? Ou cessar esse sangramento, porque senão ele... senão ele vai vir a óbito. Então isso é cirurgia de emergência. Chega e já tem que entrar direto no centro cirúrgico, porque é cirurgias que tem risco à vida do nosso paciente. Ferimentos por armas de fogo, dependendo do local que for feito o ferimento, o paciente também dá entrada no hospital e já vai direta para cirurgia. Queimaduras de grande extensão, às vezes eles já vão, tá? Porque vocês sabem, nós estudamos queimadura em clínica médica, que uma queimadura vai comprometer vários sistemas orgânicos do corpo ao mesmo tempo. Então eu tenho que tratar ela. Ferimentos por arma branca, por faca. Dependendo do local também da lesão, ele já entra direto para o centro cirúrgico. Então essas cirurgias, esses procedimentos que nós não podemos esperar nada, porque tem risco de vida, nós chamamos de cirurgias de emergência, tá? Não pode ter nenhum tipo de espera. Nós também temos
as cirurgias de urgência, tá? Que é algo que pode ser que se agrave e em algum momento pode haver o comprometimento de vida do meu paciente, porém ele pode esperar um pouco. O tempo de espera é entre 24 a 30 horas, tá? Emergência não, ele não espera absolutamente nada, entra direto no centro cirúrgico. A de urgência ele tem esse tempo de espera. Por exemplo, a pessoa está com colicistite, uma infecção aguda na vesícula biliar, que nós estudamos em clínica médica. Tudo bem, a vesícula está inflamada, o paciente vai sentir dor, mas ele ainda pode esperar um pouco. Eu posso fazer apenas uma analgesia enquanto eu organizo e preparo ele para a cirurgia. Faço o risco cirúrgico, faço todas as orientações que nós discutimos na aula de ontem. Mas, por exemplo, o paciente está com apendicite. Apendicite, gente, pode esperar ou não pode? O que vocês acham? Se ela não estourar, né? Então, Isso que eu ia dizer. Então não pode. Se tem risco de estourar, tem risco à vida, então a apendicite não pode. Então tem que ser feita a apendicectomia direto. Se é feito direto, é uma cirurgia de emergência ou de urgência? Emergência. De emergência, tá? Então essa que é a diferenciação. Por exemplo, cirurgias para retirada de cálculo renal. O cálculo tá lá, gente. O paciente vai se incomodar, pode ser grave, mas ele ainda pode esperar um pouco. Então eu ainda considero uma cirurgia de urgência. Nós também temos um terceiro tipo de cirurgia quanto ao grau de urgência que nós chamamos de cirurgia requerida, tá? Onde o paciente ele precisa realizar o procedimento cirúrgico, tá? Porém, ele pode esperar dias e algumas semanas, em alguns casos até meses, tá? Para que ele tenha tempo de se preparar, fazer tudo direitinho, como por exemplo cirurgia de catarata nos olhos, tá? Aquilo não vai mais se agravar. Então dá para fazer o risco cirúrgico, dá para fazer os exames pré-operatórios, dá tempo do paciente se internar, para depois ele fazer a cirurgia de catarata. Ele vai precisar. Ele não tem como fugir da cirurgia, tá? Mas tem tempo de planejar ela. Isso eu chamo de cirurgia requerida. Por fim, nós temos, gente, a cirurgia eletiva, tá? Cirurgia eletiva, o paciente ele pode ser operado, tá? Se ele não se operar, às vezes pode ocorrer algum risco à vida dele, ou algum risco simples, tá? Às vezes não chega nem ao extremo da vida dele, tá? Por exemplo, uma requerida tem que operar de qualquer jeito. Tem um tempo de planejamento, mas tem que operar. A eletiva, o paciente ele pode ser operado, se ele não for operado pode trazer algum tipo de risco, mas é procedimento simples, como por exemplo, reparação de cicatriz. O paciente teve uma cicatriz que formou um queloide e eu quero retirar esse queloide. Então eu posso fazer uma cirurgia eletiva, que não é de urgência. Ele pode muito bem conviver com aquilo durante muito tempo, mas pode se agravar. Então ele de qualquer forma vai ter que fazer, mas às vezes ele pode esperar até de ano. Mais de 1 ano, 2 anos para fazer essa cirurgia. Outras pode ser um pouco mais de meses, tá? Por exemplo, uma cirurgia de reparação vaginal. A mulher ficou lacerada, cicatrizou e não ficou esteticamente bonito a vagina dela após o parto. Então ela vai fazer todo o planejamento aquilo, ela pode conviver com aquilo, mas a longo prazo pode trazer algum prejuízo. Então é feita uma cirurgia plástica do tipo eletiva. E por fim, nós temos a cirurgia opcional, que é uma decisão do paciente, se ele vai fazer ou não. A maioria das cirurgias opcionais, gente, é a cirurgia plástica. A pessoa vai do paciente, se ele vai querer ou não se submeter àquele procedimento. Com exceção se for uma cirurgia reparadora, tá? Porque daí ela se enquadra com uma cirurgia eletiva, porque ela tem que fazer aquele reparo. Porque senão a longo prazo pode causar um dano a ele. Mas, por exemplo, quer colocar prótese de silicone, quer fazer uma abdominoplastia, uma rinoplastia, que é a cirurgia de correção no nariz, quer fazer a cirurgia do olhar asiático, que é esticar a pele do rosto. Tudo isso a pessoa vai escolher se ela vai fazer ou não. É a livre demanda dela. Então, isso nós chamamos de cirurgias opcionais. Vai valer muito da preferência pessoal do paciente.
Nós também temos um tipo de classificação de cirurgia, senhores, quanto ao grau de contaminação que vai existir nesse procedimento. Então, eu vou classificar ela como cirurgias limpas, que são aquelas que é realizada em tecido estéril. Ou o tecido do corpo do paciente ele é estéril, ou eu consigo descontaminar muito fácil, tá? Como, por exemplo, uma cirurgia de ovário. Cirurgia de ovário, o ovário ele é limpo. Tá? Ele é considerado uma parte estéril do corpo. Então não vai ter nenhum tipo de grande preocupação. E por mais que tenha algum tipo de micro-organismo, eu consigo descontaminar fácil essa parte do ovário. Tá? Apenas fazendo uma higienização, uma limpeza e uma lavagem com antibiótico. Então é tranquilo. Isso eu vou chamar de cirurgia limpa. Depois nós temos as cirurgias que nós chamamos de cirurgias potencialmente contaminadas, que é realizada em tipo de tecido que eu posso descontaminar, porém a descontaminação é extremamente complicada, tá? É muito difícil de eu fazer uma descontaminação dessa. Geralmente não tem nenhum tipo de secreção purulenta, tá? Só é em local contaminado mesmo. Por exemplo, o paciente ele teve uma fratura exposta no meio da rua, o asfalto é contaminado. E eu vou ter que lavar aquilo, vou ter que lavar o osso, vou ter que lavar a fratura, porém eu não vou descontaminar aquilo tão facilmente. Eu vou ter que fazer várias e várias lavagens, várias e várias higienização do tipo de descontaminação. Então, o tipo de cirurgia para corrigir essa fratura exposta, nós vamos chamar de potencialmente contaminada, porque é difícil de descontaminar. Nós temos agora a cirurgia contaminada, que é realizada em tipo de tecido que foi recentemente traumatizado e de difícil contaminação. Geralmente é quando tem o que nós chamamos de supuração, algum órgão interno ele se rompe. Tá? Então ele se rompe e espalha tudo aquilo em toda a cavidade torácica ou em toda a cavidade abdominal. Um exemplo clássico de cirurgia contaminada, gente, de tecido recentemente traumatizado, é a cirurgia de apendicite. A apendicite supura, ela se rompe. Então todo o líquido, todo o conteúdo do intestino, ele vai se espalhar por todo o abdômen. E nós sabemos que o conteúdo do intestino é basicamente a forma inicial das fezes. Então, o abdômen vai se proliferar dessas fezes. Então é muito, muito, muito difícil de eu descontaminar. Eu vou ter que lavar e lavar várias vezes. Então vai ter sempre supuração, rompimento de alguma estrutura. E eu tenho uma cirurgia infectada, gente. Cirurgia infectada é onde eu tenho pus, onde eu tenho tecido necrótico ou eu já tenho algum tipo de ferida que ela já seja naturalmente suja. Um local extremamente contaminado. Por exemplo, uma cirurgia do ânus. E nesse ânus tem a presença de pus. Então é um local muito contaminado e eu ainda tenho presença de pus. Isso é uma cirurgia infectada. O risco de contaminação e dessa contaminação se espalhar é extremamente alto. Então o paciente vai fazer antibiótico terapia, ele vai começar a tomar antibiótico antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia. Ele tem que tomar o antibiótico para que isso não se transforme numa septicemia, que é a famosa infecção generalizada. Então, quanto ao grau de contaminação, é classificado desses 4 tipos, tá? Limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada. Agora vamos, gente, classificar as cirurgias de acordo com o risco cardiológico. Eu falei para vocês nas aulas passadas que nós sempre antes de realizar a cirurgia nós fazemos o risco cirúrgico, né? Onde eu verifico se o paciente vai aguentar a cirurgia e como que ele vai se comportar diante da anestesia, tá? Com o risco cirúrgico, ou que nós também chamamos de risco cardioanestésico, risco cardiológico e risco anestésico. Eu vou classificar a cirurgia por porte, tá? Eu vou classificar como uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia de médio porte e uma cirurgia de pequeno porte. A cirurgia de grande porte, gente, é quando o paciente tem uma grande probabilidade
de perder sangue. Então eu vou ter que providenciar sangue para que a cirurgia ocorra. Por exemplo, o rompimento de aneurisma, que nós vimos em clínica médica. Aquela saculação que forma no interior do encéfalo, aquele vaso simplesmente se rompe. O sangramento vai ser muito extenso. Então provavelmente esse paciente vai ter que realizar a reposição de sangue. Nós vamos ter que administrar sangue durante o procedimento cirúrgico, tá? Então isso eu vou chamar de cirurgia de grande porte, tá? Por exemplo, uma cirurgia de transplante. Logicamente que eu vou tirar um órgão e vou colocar outro, o paciente também vai perder muito fluido e ele vai perder muito sangue. Então cirurgia de transplante eu também chamo de cirurgia de grande porte. Se vocês se confundirem, por exemplo, eu não sei quando que o procedimento cirúrgico eu vou classificar ele como grande porte. Levem a seguinte regra: o paciente vai perder muito sangue e ele vai sair do centro cirúrgico direto para UTI. Ele não vai para a sala de recuperação pós-anestésica e nem para a clínica cirúrgica. Tá? Então, as cirurgias extremamente delicadas. Cirurgias cardíacas. Cirurgia delicada, então é cirurgia de grande porte. A cirurgia de médio porte, gente, eu tenho uma probabilidade média do meu paciente perder sangue. Se ele perder sangue, vai ser uma quantidade pequena, como por exemplo uma cirurgia de ortopedia. Eu vou fazer uma correção cirúrgica de algum osso, de alguma fratura. Pode perder sangue, mas a quantidade vai ser pequena, a não ser que rompa uma artéria. Daí o paciente vai perder bastante sangue. Se o nível de sangue que ele perder for médio, eu vou classificar de cirurgia de médio porte. E nós temos a cirurgia de pequeno porte, que são cirurgias pequenas, que a probabilidade do paciente sofrer uma hemorragia é muito, muito, muito pequena. Tá? Como por exemplo uma tinoplastia, onde eu vou fazer uma cirurgia na membrana timpânica do ouvido. Para aquilo sangrar, senhor, é muito raro, é muito complicado, é quase que impossível. Então nós chamamos de cirurgia de pequeno porte. Vou drenar um abscesso. O abscesso é muito grande, vou para o centro cirúrgico drenar esse abscesso, os famosos tumores. Tá? Vou drenar esse abscesso, o paciente não vai perder sangue, então é cirurgia de pequeno porte. Vou fazer, por exemplo, uma vasectomia no homem, uma esterilização nesse homem para ele um método de esterilização masculina. Ele não vai perder quase que nenhuma gota de sangue. Ele vai sair de lá andando do procedimento cirúrgico. Então eu também classifico isso com pequeno porte. Quase nada de sangramento ou de hemorragia, pequeno porte. Então, de acordo com a classificação cardiológica, do risco cardiológico, vai ser nesses três grupos, tá? Uma cirurgia de grande porte, médio porte e pequeno porte. Vamos agora à classificação quanto ao tempo de duração dessa cirurgia, onde aqui eu vou ver apenas o tempo que vai durar o procedimento cirúrgico. Nós chamamos de cirurgia de porte 1, 2, 3 e 4, de acordo com o tempo de duração dessa cirurgia. Cirurgia de porte 1, ela vai ter uma duração máxima de 2 horas. É procedimento simples, tá? Então, é cirurgias curtas, então cirurgia de no máximo 2 horas. Cesárea, por exemplo, ocorre em menos de 2 horas, então é cirurgia de porte 1. A vasectomia é uma cirurgia de pequeno porte do tipo 1, porque ela não vai ter sangramento e também o tempo de duração dela vai ser inferior a 2 horas. Tá? Então, cirurgias que durarem menos de 2 horas ou no máximo 2 horas, porte 1. Cirurgias de porte 2 vai ter uma duração entre 2 a 4 horas. De porte 3, de 4 a 6 horas e de porte 4 com durações acima de 6 horas. Existem cirurgias que beiram as 12, 24 horas tranquilo, tá, gente? Geralmente as cirurgias eu não vejo realizar aqui. Mas, por exemplo, uma cirurgia cardíaca é um procedimento de grande porte, porque o risco é bem delicado e o risco de hemorragia também é grande. E ela vai ser do porte 4, porque cirurgia cardíaca tranquilamente ultrapassa as 6 horas, tá? Então, aqui, quanto ao porte, é basicamente só ao tempo que o procedimento vai durar.
Agora vamos ao tempo cirúrgico. Não confundam classificação de acordo com o tempo cirúrgico, gente. O que é o tempo cirúrgico? Todo procedimento cirúrgico ele vai passar por etapas. Por exemplo, o paciente está na mesa de cirurgia, nós preparamos tudo, o médico vai começar o procedimento cirúrgico. O primeiro tempo cirúrgico nós chamamos de diérese, é quando o paciente vai cortar. O cirurgião vai cortar. Então, para ele realizar a cirurgia, ele não tem que começar com corte, sim ou não? Sim. Sim. Então, o primeiro corte cirúrgico, gente, nós chamamos de diérese, que é o primeiro tempo. Então, o primeiro tempo cirúrgico é a diérese, quando o cirurgião faz o primeiro corte na pele do paciente. Pode ser feito esse corte com bisturi, lâmina de bisturi, bisturi elétrico ou tesoura ou até laser, tá? O importante é que corte. Cortou, primeiro tempo cirúrgico. Iniciou a cirurgia a partir do primeiro corte. Primeiro tempo cirúrgico, diérese. O segundo tempo cirúrgico, gente, é o que nós chamamos de hemostasia. A hemostasia, senhores, é quando o médico cirurgião ele vai fazer a compressão, ele vai afundar esse corte que ele fez, porque ele não corta muito fundo na diérese, ele faz o primeiro corte na pele, diérese. Ele vai aprofundar esse corte, ou ele vai abrir a estrutura, ele vai utilizar um afastador. Isso nós vamos chamar de hemostasia, aprofundamento do corte ou compressão, utilizando as pinças, tá? Eu vou afastar as estruturas, isso eu chamo de compressão. Vocês concordam que todo procedimento cirúrgico eu vou tirar alguma coisa? Eu vou tirar um órgão, parte de um órgão, uma pessoa, um feto, por exemplo, numa cesárea. Então eu vou retirar tecido. Porque se eu não precisasse retirar tecido, eu não iria precisar de uma cirurgia. Então eu tenho que retirar tecido. Então eu cortei, no primeiro tempo o cirurgião cortou, no primeiro tempo na diérese, ele aprofundou esse corte no segundo tempo da hemostasia e no terceiro tempo que nós chamamos de exerese, tá? A exerese é onde ele vai retirar alguma parte de um órgão, parte de tecido ou até um órgão completo. Retirou tecido, retirou o órgão ou qualquer coisa de dentro do paciente, nós estamos no terceiro tempo da cirurgia, tá? Então, isso nós chamamos de exerese. E depois da exerese, o que acontece? Nós temos que fechar o paciente. Nós vamos fazer a síntese. A síntese é o quarto tempo cirúrgico, onde eu fecho, aproximo as bordas e eu fecho através de sutura. No Brasil utiliza bastante sutura. Em alguns países eles utilizam adesivo, tá? Que substitui a sutura. Não precisa, o médico não vai precisar mais costurar a pele do paciente, tá? Ele só coloca um adesivo, puxa gruda as duas bordas do corte que ele fez e vai cicatrizar normalmente. Mas no Brasil eles utilizam bastante sutura, tá? Isso tem que entrar na cabeça dos senhores. Por quê? Quem for instrumentar a cirurgia tem que organizar as pinças de acordo com o tempo cirúrgico. Quem for circular, fazer o papel de circulante, vai ter que observar a cirurgia e saber em que tempo cirúrgico o médico está. Porque dependendo do tempo cirúrgico eu preciso providenciar material, então eu também tenho que identificar. Então vocês têm que aprender os 4 tempos cirúrgicos, tá? Diérese, primeiro corte, hemostasia, a compressão, abertura desse corte ou afastamento com as pinças, exerese, retirada de tecido ou de órgão ou parte de órgão, e o quarto tempo, o fechamento, que nós chamamos de síntese, tá? Esses 4 tempos cirúrgicos vai ter em todas as cirurgias, por mais simples que ela seja, tá? Vai respeitar os 4 tempos cirúrgicos. Eu não tenho como retirar, por exemplo, uma amostra de tecido numa exerese sem passar pela diérese e sem passar pela homeostasia. É impossível, tá? Se não precisar de corte, não precisa de cirurgia, então não era para o paciente estar nem lá. Então, nós vamos obrigatoriamente passar por esses 4 tempos cirúrgicos. Vocês concordam que depois que suturou, o cirurgião ele deu origem a uma ferida, né?
uma sutura, que nós chamamos de ferida operatória. Tá? Se é uma ferida, nós da enfermagem temos que cuidar desse ferimento. Nós vamos ter que fazer curativo. Gente, o curativo da cirurgia, de qualquer tipo de procedimento cirúrgico, é feito apenas com soro fisiológico. Tá? O primeiro curativo a gente faz com soro fisiológico e depois a gente pode fazer a limpeza com álcool 70. Geralmente o pessoal já faz logo com álcool 70. O que vocês têm que tomar cuidado? Tem que ter em mente que aquele ferimento, aquela ferida operatória foi feita no centro cirúrgico com material estéril com técnica séptica. Então é uma ferida estéril, uma ferida limpa, não tem nenhum tipo de colonização microbiana. E vocês têm que deixar essas feridas desse jeito. Vocês não podem, em hipótese alguma, tocar numa área contaminada e levar a gaze de vocês contaminada para cima desse ferimento. Então aí a ferida já vai contaminar e pode ter muitas complicações para o paciente. Tá? Então isso é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. A segunda coisa, gente, é que quando o paciente sai da sala operatória, o médico já faz o primeiro curativo. Ele termina de suturar, já tampa e já fecha o primeiro curativo realizado. Esse primeiro curativo, ele não pode ser retirado antes de 24 horas, tá? Então, nós só vamos fazer o primeiro curativo, o paciente já vai estar na enfermaria. Então, apenas depois dessas 24 horas, tá, senhores? Se houver secreção, por exemplo, tá sangrando muito, tá tendo muito sorama, algumas literaturas pedem que nós mantemos esse curativo. Por quê? Para que não cause uma hemorragia maior. E também, gente, às vezes o médico quer avaliar a hemorragia. Para ele avaliar essa hemorragia, nós não podemos, por exemplo, tirar esse curativo que está com sangue, limpar e colocar um outro, porque senão ele não vai conseguir a avaliação. Então, geralmente, nós realizamos o curativo após as 24 horas e também a demanda do médico. Às vezes ele prescreve realizar a curativa após tantas horas, tá? Porque isso vai variar de médico para médico. Tem médico que só quer que mexa depois de 48 horas, mas de qualquer forma nós vamos ter que realizar. Curativo de cirurgia ferida operatória é do tipo semi-oclusivo, que vocês estudaram em técnicas básicas. O que é um curativo semi-oclusivo? Nem sempre eu vou fechar todas as 4 pontas. Eu fecho 3 pontas, 2 pontas desse curativo, para que haja circulação de ar, tá? Eu coloquei para vocês aqui os materiais que nós vamos utilizar. Não se preocupem, meninas, quanto à técnica do passo a passo. Eu coloquei o passo a passo também, tá? Porém, nós vamos fazer isso na prática, então não se desesperem se vocês não entenderem agora, tá? De material, o que nós vamos precisar? De uma bandeja, onde vai ter um pacote de curativo, tá? Onde tem pinça, para eu não precisar tocar nessa ferida operatória e contaminar ela. Nem todo hospital, nem todo setor tem pacote de curativo montado, com essas pinças estéreis, tudo direitinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar luva estéreo, tá? Então, pacote de curativo ou luva estéreo e gases para a gente fazer a limpeza, tá? Gases estéreis. Soro fisiológico para realizar a limpeza ou álcool 70, depende muito do tipo de como que vai estar essa ferida operatória, tá? O álcool 70 vai arder, mas porém tem que ser realizado, tá, gente? A primeira limpeza eu faço com álcool 70, as próximas eu só faço com soro, tá? Então não preciso ficar limpando sempre com álcool. Primeiro curativo com álcool, os demais apenas com soro. Depois de um tempo que estiver bem seco, eu não vou fazer mais nem com soro, é só com água e sabão o paciente mesmo vai fazer. E luva de procedimento para vocês retirarem um curativo que já está lá, tá? Então é poucos materiais. O que vai importar aqui? A técnica. Eu coloquei aqui o passo a passo do procedimento. Tá, gente? Primeiramente, vocês vão lavar as mãos com água e sabão. Isso vocês aprenderam em higiene e profilaxia. Vão reunir todo o material que eu coloquei aqui para vocês próximo ao paciente. Vão explicar para ele o que vai ser feito, tá? Vão fechar a porta, obviamente, para manter a privacidade, ou colocar um biombo, se precisar. Colocar o paciente na posição adequada, porque às vezes, dependendo do local que foi a cirurgia, eu vou ter que movimentar ele, mudar ele de lado. Tá? Se foi uma cirurgia no tórax posterior, nas costas, eu não vou conseguir fazer esse curativo se ele estiver na posição dorsal, com
a costa colada no colchão. Então eu coloco ele na posição lateralizada, lateral tanto para a direita quanto para a esquerda, ou eu coloco ele em posição ventral, de barriga para baixo. Daí eu consigo visualizar. Aqui vai depender muito do local que foi feito. Daí vocês têm que colocar o paciente na posição adequada. Vocês vão expor apenas a área que vocês vão tratar, tá? Não precisa tirar a roupa toda do paciente, apenas o local que foi feito a incisão cirúrgica. Vão abrir o pacote de curativo com a técnica asséptica. Acredito que vocês já tenham aprendido a abrir pacote de gaze, pacote de luva, sem contaminar, tá? Mas isso nós vamos revisar também nas nossas aulas práticas, não se preocupem. Vão calçar as luvas, remover o curativo que já está lá, o curativo que o médico fez, desprezar, tá? E depois vocês vão começar a limpar. Se vocês tiverem pinça, vocês vão limpar com as pinças. Se vocês não tiverem pinça, vocês vão calçar uma luva estéreo e vão realizar a limpeza com a mão mesmo, tá? Vão começar a limpar, gente, do menos contaminado para o mais contaminado. A regra aqui vale. Porém, onde que vai ser o menos contaminado? No meio do corte. Então, vocês vão começar a limpar do corte para a periferia da pele. Onde foi feita a incisão para a periferia da pele. Então, de dentro para fora, mas isso a gente vai revisar também, não se preocupem. Depois que vocês limparam o meio da ferida, vocês vão limpar as laterais, tá? Vão secar tudo isso, colocar uma nova camada de gaze estéreo e vão ocluir, vão tampar com esparadrapo ou com micropóreo. Eu recomendo, e é menos traumático nós colocarmos micropóreo, porque o esparadrapo vocês sabem que ele é bem agressivo, tá? O que é micropóreo? Vocês já viram micropóreo? Então, vocês estudaram técnicas básicas? Então, utilizem micropóreo para incisão cirúrgica, tá? É melhor. Mas se não tiver, infelizmente a gente usa esparadrapo, porque vocês sabem que esparadrapo deixa cola, puxa todos os pelos do paciente, falta arrancar a pele junto, tá? Mas se não tiver micropóreo, é o jeito a gente utilizar o esparadrapo. Vamos organizar tudo, né? Porque a gente não pode deixar nosso setor bagunçado. Lavar as nossas mãos e realizar a evolução da ferida. O que é? Anotação de enfermagem. Vocês vão descrever como que aquela ferida tá. Se ela tem secreção, qual é o tipo de secreção? Se é sangue que está saindo, se é uma secreção serossanguinolenta, se é uma secreção sanguinolenta, se é uma secreção purulenta, se estiver saindo pus, é uma secreção purulenta. Então nós temos que descrever o que está saindo da ferida. E também se vocês viram algum ponto infeccionado, algum ponto está vermelho, algum ponto está dolorido, vocês também têm que descrever isso, tá? Relembrando novamente que só é feito o curativo após 24 horas da realização do procedimento ou de acordo com a prescrição médica, tá, senhores? Então, basicamente,